Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de sabadão, com muitas turbulências ainda acontecendo no mundo e com reflexos aqui na nossa realidade. Eu tinha preparado, inclusive, uma abordagem mais específica sobre China, Estados Unidos, essa guerra comercial, essa guerra tarifária, mas os nossos encontros aqui são encontros vivos. E aí surgiram fatos novos aqui que eu quero trazer aqui para abordar com vocês. Como, por exemplo, o prazo que o ministro Alexandre de Moraes está dando, depois da publicação da decisão da primeira turma, que agora essas criaturas da Orcrim de Bolsonaro, elas são oficialmente réis, ou são todos réus, para que eles comecem a apresentar fatos concretos das suas defesas. Agora sim, aquilo que está previsto na Constituição, que toda pessoa acusada tem direito da ampla defesa e o contraditório, agora está valendo com força máxima. Agora as defesas vão ter que arrumar os argumentos que forem possíveis de serem colocados, né, para apresentar para suas defesas. Mas nós sabemos, né, que é difícil, eu diria até que impossível, mas eles estão tentando, sabendo disso, eles que eu digo, esse pessoal da terra plana extremista bolsonarista, estão tentando ali agora esse projeto infame de uma anistia, que, como eu abordei com vocês mais cedo, também está sendo abordado de uma forma errônea, conscientemente errônea pelos meios de comunicação. Porque não se trata, como eu tenho sempre frisado, de um projeto de anistia humanitária. Um projeto de lei de anistia dos condenados do 8 de janeiro. Não. É um projeto de lei para livrar Bolsonaro da cadeia. Esse que é o tema principal desse projeto de lei, que não tem nada de anistia para os pobrezinhos, não. Isso é um verdadeiro engodo. Aliás, o Estado de São Paulo mostrou que o tal pipoqueiro que o Bolsonaro falou, o sorveteiro, que foram presos, eles não estavam nem vendendo sorvete, nem vendendo pipoca. Ali tinha caminhoneiro, tinha comerciante, tinha cabeleireiro, enfim, tinha todo tipo de profissional ali. E muito vagabundo também. E vagabundo, independente da sua profissão, se comete crime, é vagabundo. E se foi preso, tem que ir para a cadeia. É o que está acontecendo. Mas isso tudo serve para desviar as atenções. E no meio dessa história toda, muitas vezes as pessoas não conseguem segurar o seu emocional, acabam parando no hospital. Vou conversar com vocês sobre algumas situações que estão acontecendo, também vou conversar sobre a nossa pauta que tinha planejado aqui, sobre China e Estados Unidos, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você, que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, já somos mais de 1 milhão de amigos e amigas aqui no nosso portal do José. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros, você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, nós temos visto muitas vezes o maior líder da extrema-direita, o mais estridente, que é a figura do Malafaia, sempre ficar invocando Deus para livrar a gente dos males, livrar o Brasil dos males, desses personagens. E parece que Deus está escutando Malafaia, porque essas criaturas agora, elas estão formalmente como réis. E tem um prazo agora para apresentarem as suas defesas. E nós vamos ficar nesses 5 dias longe da criatura, porque ele nos propiciou uma situação insólita que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque mostra que, olha, os deuses dos hospitais parece que estão agindo, né? Olha só como é que está a criatura. Se você não viu, eu sei que você não gosta de ver, mas você é obrigado a compartilhar, né? Fala, criatura. Cirurgia nos olhos. Sou obrigado a ficar fora de combate, isso dessa questão de estar gravando vídeo, dessa pressão que é. Eu só queria deixar registrado uma coisa. Eu estou ouvindo uma falácia que envolve STF, Hugo Mota e governo Lula, dizendo que na questão da anistia, o STF tem o protagonismo negativo. O protagonismo pertence ao Congresso Nacional. É uma atribuição exclusiva do Congresso fazer leis. Pastor não, né? Senhor Malafaia, o senhor nem fantasiado de pirata, com esse olho aí tapado, o senhor dá sossego? O senhor vem colocar mentiras para todos os lados? Eu acho que na cabeça do Malafaia, a estrutura constitucional do Brasil é o seguinte, né? Nós temos o poder legislativo, o executivo, o judiciário. Temos 4 instâncias no judiciário, com a última sendo o Supremo Tribunal Federal, e temos uma 5ª, que é o Supremo Tribunal Malafaístico. É o Supremo Tribunal da Terra plana,
né? E nós que somos terra-redondistas, ou terra-esferistas, ou terra-bolistas, quando a gente olha para isso, a gente fala assim, meu Deus, mas que mundo é esse que essa gente vive, né? E ele está cravando aqui que o Supremo Tribunal Federal não teria atribuição para tornar inexistente ou anular qualquer iniciativa que fira a Constituição do nosso país. Senhor Malafaia, o Supremo Tribunal Federal, em todos os países, ele funciona com esse propósito. É para isso que ele existe. Se houver algum tipo de transgressão dos poderes, seja qual poder for, ele tem que dizer se aquilo está dentro do sistema ou se está fora do sistema. Se ele decretar que está fora do sistema, ele deixa de existir, ele fica inexistente. Portanto, esse projeto de anistia, o projeto para livrar Bolsonaro da cadeia, se passar, ele será tornado inconstitucional. Eu já expliquei aqui para vocês em algumas oportunidades aqui no nosso portal. Isso porque mesmo uma norma constitucional, ela tem que obedecer o regramento constitucional. E um dos regramentos constitucionais está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que diz que todos os atos da administração pública, isso compreende inclusive os atos do Poder Legislativo, têm que respeitar alguns princípios que não são negociáveis. Princípio da legalidade, ou seja, primeiro princípio, a norma tem que estar dentro daquilo que o arcabouço jurídico permite. O princípio da impessoalidade, ou seja, a administração pública e a legislação não podem se organizar, não podem ser dirigidas para beneficiar ou para prejudicar uma pessoa especificamente. O princípio da moralidade, enfim, porque além dos princípios de ordem formal, existem também os princípios que ferem o bom senso do ser humano, da sociedade. Tem coisas que não são aceitáveis. Portanto, se ferir o senso comum, as normas tradicionais do sistema jurídico, ela também pode ser neutralizada. O princípio da publicidade, porque você não pode ter nenhum ato secreto, e o princípio agora da eficiência também, porque o ato administrativo ele tem que ter um propósito, tem que se atender a alguma coisa. Então, uma vez uma norma surgindo, ferindo alguns desses princípios, que compete ao Supremo Tribunal Federal dizer, olha, esse projeto de lei ele fere o princípio da impessoalidade, ele fere o princípio da legalidade. Até porque o propósito desse projeto de anistia seria violar aquilo que está na Constituição, ou seja, a independência do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário decidiu de determinado modo, não pode haver um subterfúgio para neutralizar uma norma que foi derrotada, foi tirada do sistema com uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma explicação técnica constitucional. Mas existem outras também que vão surgir no meio dessa história toda, né? Existem vícios de origem, existem vários problemas de tramitação, tudo isso vai poder ser questionado mais à frente. Então, essa gente da terra plana extremista, eles estão atuando nessas duas frentes. Eles tentam iludir a sociedade e tentam ali uma sobrevida através de um projeto de lei de anistia, segundo eles, que vai ser derrotado. Agora, os veículos de comunicação podiam explicar melhor, né? Isso também, explicar de uma forma mais direta para a sociedade. Isso que eu estou conversando aqui com vocês. Bom, feito esse corte, nós temos lá a figura do inelegível, que agora está indo, aliás, foi, né, de jatinho, uma UTI móvel para Brasília, e vai continuar cuidando da sua enfermidade. Obviamente, isso aí tem a ver com a questão emocional. O cara somatiza, não tem como, gente. Agora o prazo está ali, viu os advogados falaram, olha, agora a situação é essa aqui. Agora, o Bolsonaro andando de jatinho é um negócio complicado, né? A gente tem que ficar de olho aí, porque o plano de voo pode sofrer uma mudança de rota, né? Muita atenção sobre a criatura, que nós sabemos que ele é um covarde. Ele não vai querer ficar esperando essa sentença para levá-lo à cadeia sem tentar alguma coisa, não, né? Vamos deixar isso aí bem com atenção máxima aqui para as autoridades brasileiras. Bom, e aí é o seguinte, isso posto, as filas estão andando, essa gente está estressada, vamos ficar 5 dias livres do Malafaia, que coisa, que bênção, né, gente? Que coisa boa, né? Bom, e aí chegamos aqui à China, que eu queria conversar com vocês, Estados Unidos. Gente, os chineses, eles passaram por um período na história deles que eles chamam o século da vergonha, onde os Estados Unidos, França, Japão, Inglaterra, todo mundo tirava um naco ali da China.
E eles passaram pela dependência do ópio, né, em função do ópio que era exportado pela Inglaterra, pela Companhia das Índias Ocidentais, para o continente chinês. Então eles foram ali absolutamente massacrados. As elites foram compradas pelos todas essas empresas, todas essas articulações governamentais, e a China ficou nesse século que eles chamam de século da vergonha. Isso as crianças, os chineses aprendem lá. Então, quando eles estão vendo agora os Estados Unidos tentarem espremer a China, gente, eles estão muito tranquilos, eles têm condição de suportar e superar todas essas situações que estão acontecendo. Inclusive, alguns analistas já começam a enxergar que a China, depois dessa história toda, ela pode sair muito mais fortalecida, e os Estados Unidos, com seus problemas, seus dramas internos, muito mais expostos. Então, as tensões estão por todos os lados. E se tem uma coisa que todos os analistas são unânimes em afirmar, é que, olha, essas histórias todas que o Trump está montando, elas são imprevisíveis, mas dificilmente elas teriam condão, teriam a força suficiente para converter a China novamente numa espécie de país subserviente, num país colonizado, num país subordinado, submetido a toda a lógica do Ocidente em relação a esse povo. Então, gente, se tem alguém que está tranquilo, é o povo chinês no meio dessa história. Eles estão observando com muita paciência, muita calma. Enfim, eles não sofrem as mesmas influências que povos como os nossos sofrem em relação às comunicações. Então, o nível de percepção deles do que está acontecendo é bem diferente do nosso aqui, desse ângulo que nós temos aqui no Ocidente, né? Bom, eu fico por aí, recuperação aí aos enfermos, porque a cadeia vai precisar que as pessoas fiquem com a saúde, né, para cumprirem a pena até o final, né? Eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço, mande seu comentário. Tchau!